Tá, vamos ver o vídeo do... Tá, o vídeo desse idiota aqui. Não, não é assim. Se for postar no YouTube, não pode começar assim. Vamos ver o vídeo do Paulo Matias, um youtuber que fazia parte dos Decrias. E deve ser perigoso, né? Ele fazia parte dos Decrias. E ele vai opinar sobre o Guimê. O título do vídeo é O Guimê manipulou o expose do Abelha. Eita. O Abelha praticamente bancava tudo do Guimê nas viagens. Ixi. É que pelo jeito, grande parte de vocês não aprenderam nada com a treta do Haluca. Vocês novamente tomaram um lado e estão defendendo ele com Eu não tomei. residente sem saber Eu da não versão tenho dente. da outra pessoa. Quem pagava a parte do Guimê da E estadia a voz, esse cara? Cadê a voz? Ficou lá em Cuba? era o Abelha. Quem pagava a voz estadia do menino? A estadia geralmente girava em torno de 300 a 600 reais. Quem pagava grande parte dos Ubers do Guimê era o Abelha. Quem pagava grande parte da comida do Guimê era o Abelha. Quem pagava a porra da grande parte das passagens pro Guimê ir nas viagens era o Abelha. No segundo vídeo que o Guimê fez sobre esse assunto, ele repetiu incontáveis vezes um trecho no qual o Abelha fala que não conhece ele. Só que daí quando você vai atrás dessa conversa que o próprio Guimê vazou, sobe um pouquinho e escuta o áudio do Guimê, o próprio Guimê Por que esse fala idiota tá com VHS? Eu acho que é o vídeo inteiro. Ah, tá. que o Abelha não Idiota não, né? Por que eu tô ofendendo o Paulo Matias? Tô ofendendo o Paulo Matias de graça, né, mano? Desculpa, Paulo Matias. Eu gosto de você. conhece ele. Já bebi até um Guaraná com esse cara aqui, ó. Eu, esse cara aqui, lá em Curitiba, ó, nós aqui, ó. Gloob, gloob. Bebemos Guaraná junto, hein? O Abelha só concordou. Caralho, mano, você realmente não aprendeu nada com a nossa amizade, tá ligado? Você realmente não aprendeu nada, tá ligado? Você acha que eu quero continuar nessa situação? Você realmente não me conhece, Richard. Você não me conhece mesmo. Esse bagulho de ser sombra de alguém é ruim. Mas muito pior é você produzir um conteúdo e ninguém ver. Então acho que falta um pouquinho desse toque do Guimê de gratidão de caramba, o Abelha estourou e ele me deu uma puta visibilidade. As pessoas me conhecem como um amigo da Abelha, mas as O cara não tem obrigação de... pessoas me É conhecem. foda, é muito complexo. Não quero nem opinar. Quero nem opinar. Não quero nem opinar, não, velho. Ai, eu juro pra vocês que eu tento ficar fora de treta. Eu já comentei que eu não gosto de fazer vídeo assim. Mas ao que tudo indica, eu desenvolvi uma espécie de toque de Midas que aparentemente todo rolê que eu participo acaba em caos e destruição. Mas antes, é claro, uma palavrinha Não, o Midas, tudo que ele tocava virava ouro, mano. Tá errado isso aqui. dos nossos patrocinadores. Se você procura uma maneira... Abraham Lincoln. pagar o seu- é mesmo? Então conheça Paulo Matias e eu estou aqui mais uma vez cumprindo o meu papel de cavaleiro do apocalipse, Matias. vindo agraciar vocês com mais fofocas de mais um furdúncio aqui da Interwebs, que coincidentemente eu também tava no meio. E eu admito que a cada dia que passa eu me surpreendo cada vez mais com a minha semelhança com o peixe remo. Além de sermos totalmente iguais, ambos somos extremamente frios e estrategistas nas nossas formas de pensar, já que somos conhecidos por aparecer apenas quando vai dar merda. Ele me representa muito e somos dois deuses neste mundo. A única diferença entre Eu não tenho muito conhecimento sobre o peixe remo pra opinar sobre. eu e o peixe remo é que o peixe remo aparece quando vai acontecer terremoto. E eu apareço quando vai começar a acontecer uma catástrofe na internet e que vocês vão poder acompanhar pra preencher o vazio existencial da vida de vocês. Inclusive, exatamente sobre esse assunto, eu gosto de deixar bem claro que os acontecimentos a partir de agora possuem Esse que é o filho do Bill? sim uma baita de uma Esse que é o melhor do mundo, graças a Deus, pai, receba? parcela de culpa do Ramsés e do Fei, né, canais de opinião ali, que resolveram dar voz a um discurso claramente enviesado que não necessariamente condiz com a realidade. E com isso eles provavelmente vão sim afetar uma carreira, vão sim afetar uma vida, mas não vai ser a do Richard, vai ser a do próprio Guimê. Vocês estão presenciando a formação de um novo Jean L. Ah, Paulinho, não gosto de se meter em treta, não sei o que, não gosto mesmo. Meus últimos 2 vídeos não foram de treta, só não chegaram em você. Então falaremos hoje sobre a treta do Guimê e do Abelha. E no caso, se você não tá inteirado do que aconteceu Ah, mas Paulo Matias, você só fala de treta. ainda, o Guimê deu uma coringada bacana falando Paulo Matias só fala de treta. que o Abelha é um cara ingrato e não sei o que lá, e babaca e traidor e pipipi, papapó. Então ele vem fazendo diversos vídeos, fez álbum de música, fez disso pro Abelha, fez disso. lives completamente comprometedoras, fez até corrente de oração no perfil dele. Eu tô falando que esse cara vai virar o Jean L 2.0. E aparentemente, né, ele fez tudo isso pra explanar que Richard foi um péssimo amigo, abandonou ele por causa da fama e do dinheiro que surgiu em sua vida. E ele resolveu expor isso, né, 2 anos depois das coisas que aconteceram e ele ficou insatisfeito. Com muita coisa fora de contexto, muita coisa que não é verdade, e o melhor de tudo é que ele resolveu voltar a tocar nesse assunto com essas últimas lives mais polêmicas, logo depois do Abelha ter anunciado sua entrada na Globo. Pra mim isso tem um nome e não é coincidência. Qual E que tem é? muita gente se perguntando Qual que é o nome que não é coincidência? É Carlos? Pra mim isso é Carlos. por que o Richard ainda não se pronunciou sobre isso, e a resposta é simples. O Richard escolheu não se pronunciar desde a primeira live que ele fez, que o Guimê fez há 8 meses atrás. Nessa primeira live ele... O cara tá 8 meses enchendo o saco. 8 meses enchendo la puera del saquito, hermana.
Inclusive, revelou um monte de informação pessoal de terceiros. Porra, mó brisa errada. E naquela época eu cheguei a conversar com a Abelha e ele falou que não ia se pronunciar de jeito nenhum, porque se ele se pronunciasse, ele Pera, esse aqui que é o caso Haluca, esse mano aqui? ia prejudicar o Guimê. Troquei ideia com ele de novo, ele me mostrou todo o contexto, me mostrou conversa, me mostrou um monte de coisa, me falou um monte de coisa. Daí eu resolvi que esse vídeo aqui não ia ser imparcial como era a ideia inicial. O Abelha não se pronunciou ainda porque ele não quer prejudicar a carreira e nem a imagem do Guimê. Mas infelizmente, graças a... Sabe o que o Abelha não se pronunciou, mano? Porque ele é um desgraçado vagabundo. É por isso que o Abelha não se pronunciou, mano. Porque ele é um desgraçado vagabundo. Ele sabe que se ele se pronunciar, eu quebro ele na porrada, mano. canais de opinião que só pensam em visualizações e não pensam realmente nas questões muito mais complexas que existem por trás de uma aparente simples treta na internet. Ah, mas canal de opinião também, porra. Foda-se, né? Tipo, o cara tem que fazer dinheiro, foda-se. Esse assunto pegou visibilidade e muito provavelmente o Abelha vai ter que se pronunciar sobre isso porque ele tá saindo como pessoa ingrata, como amigo da ONU. Mano, tá mal a voz do Paulo Matias. Paulo Matias, o que você tá fumando, Paulo Matias? Para de fumar narguila, Paulo Matias. Para com narguila. O Abelha vai ter que se pronunciar sobre isso porque ele tá saindo como pessoa ingrata, como amigo da onça. Onde está? Onde está? Puberdade é osso, tropa. Maldito vape, mano. Destruiu a vida de mais um jovem, mano. Envelheci 50 anos usando essa expressão. Carro sem estrada, queijo sem goiabada. Sou eu, Ele tá assim gripado, sem sei lá. você. E eu esqueci de falar o resto da frase porque eu tenho TDAH. E foi com essa frase que Guimê iniciou seu álbum que falava o fim de sua parceria com Richard Abelha. E em seguida ele produziu diversas lives, diversos vídeos feitos no calor do momento, no qual ele fala que não aguenta mais as pessoas linkando o nome e a imagem dele com o Richard. E com isso ele resolveu explanar que Esse cara é meio fraco na cabeça, né? aparentemente o Richard nunca tratou ele bem. Ele sempre foi humilhado pelos Guimê. decrias. Esse vídeo aqui vai ter o Decrias. parecer de alguém que estava no meio dos dois. Quem? Eu estava em todas as Quem? viagens. Eu Ai, sou você. amigo da Abelha. Eu era amigo do Guimê. Não tinha nada Sim, tinha contra ele até participação. essa treta estourar. Droga, é o Paulo Aí quando eu fui ver Matias. ele parou de me seguir no Instagram, eu fiquei bem. Acho que se não me segue no Instagram, acho que não posso mais chamá-lo de amigo. Então muita coisa que o Guimê comenta, É, você não segue no Instagram pra me chamar de amigo, né? né, nas lives, nos vídeos dele, muita coisa ali tá extremamente fora de contexto e não condiz com a realidade. E na minha cabeça isso tava óbvio, né? Obviamente porque eu tava lá. Mas eu fiquei impressionado como é fácil você conseguir afetar a imagem de alguém na internet. Bastou literalmente fazer umas lives, ter uns takes chorando pra câmera e um canal de opinião fala sobre isso, que agora o Richard tá saindo O choro dele é da hora, né? Tropa, o cara me humilhou, tropa. por aí como persona não grata. E esse vídeo aqui é completamente roteirizado, eu escrevi, eu pensei. E se você quiser ver a minha real reação quando eu descobri essa treta toda, vou estar voltando com o meu canal secundário, o Paulinho Bacana, Vai no postar qual um já vídeo. tá no ar. Vai postar um vídeo e vai que é parar de live, postar. A primeira live do Guimê. E, bem, já começo ali a falar minhas opiniões. E tem bastante coisa importante naquele vídeo. Aproveita também que eu voltei a fazer live todo dia lá na Roxinha, tá? Então me segue Boa! lá pra não perder essas fofocas em primeira mão. Se você não Boa! estiver satisfeito e quiser consumir ainda mais essa neurodivergência, me segue no Instagram que lá eu tô postando conteúdo todo dia também. Mas enfim, nessa primeira live que ele postou, ele começa reagindo ao vídeo do Abelha chamado do Porquê os Decrias Acabaram. Acho que é esse o nome dele, do vídeo, né? E logo no começo ele fala que aparentemente ninguém respeitava ele na casa, que ele não tinha voz naquele lugar, que era um inferno de Vontade de pegar a garganta do Paulo Matias e fazer assim, ó. conseguir a atenção de todo mundo. Consegue organizar uma brincadeira. Sempre quando eu tentava falar, tinha tinha 1 milhão de pessoas falando. Nesse ponto aqui, ele realmente tem razão. Era bem difícil conseguir gravar vídeo com 10 neurodivergentes junto, enquadrado em uma câmera. Então é óbvio que toda tentativa de gravar um vídeo virava uma suruba. E isso não era só com o Guimê. Comigo também. No meu vídeo, você pode ver que eu começo a apresentar a galera, tipo, 2 minutos depois, e 2 minutos editados é, tipo, 10 minutos de bruto, entendeu? Então, a gente liga a câmera, começa uma dinâmica, começa a interagir, e ninguém respeita, a gente só quer zoar. Isso não era só com o Guimê. O começo de toda a gravação era Jovem só sempre quer zoar, desorganizado, mano. era sempre um caos. O jovem só quer zoar, mano. Beber cerveja. Ó, beber cerveja. Ó. E zoar. Opa, e aí, tudo bom? Eu tô fazendo essa gravação complementar porque eu tenho algumas coisinhas a adicionar aqui. E a primeira observação que eu queria falar é sobre o corte da live que eu postei no meu canal secundário. Eu percebi que tá bem dividido o público quanto a essa treta, mas uma coisa que eu percebi que me deixou bem triste é que, pelo jeito, grande parte de vocês não aprenderam nada com a treta do Haluca. Vocês novamente tomaram É, realmente nós deveríamos ter aprendido algo com a treta do Haluca. um lado e estão defendendo ele com unhas e dentes sem saber da versão da outra pessoa. A galera Mas o que você vai aprender com um caso onde
onde o Jean L perdoa a Luca e tira os processos. Tá tendo tanto senso crítico quanto quem divulgou esse discurso do Guimê. Mas aí um canal em específico resolveu ir contra a maré. O único canal que conseguiu enxergar o óbvio por Qual? cima daquela narrativa Fatos toda torta do desconhecidos. Guimê. Esse canal foi o Crítico. Eu juro que eu fiquei tão assustado a ponto de pensar, caramba, esse cara tava lá no meio dos Decrias e eu não sabia. Porque a leitura que ele fez foi extremamente Deixa eu ver, eu precisa. quero Ele ver. foi o primeiro e quero aparentemente o único canal que quero conseguiu enxergar o que quero o Guimê tava fazendo. Eu Então eu quero vou ver. complementar esse meu vídeo com Eu quero ver... uns trechos do vídeo dele que condizem pra caramba com a realidade e indicar também o canal dele, porque é um canal que tem 15 mil inscritos. A galera nos comentários do vídeo que eu fiz da live lá, bateu muito na tecla de que a gente tava ignorando o Guimê. Mas não era bem assim, não era que a gente tava ignorando. É só você parar e analisar a situação. O Guimê chamou um monte de gente pra gravar aquele vídeo pra ele. Logo no início do vídeo, ele mandou todo mundo colocar água na boca. Como é que vai começar um vídeo sendo que você tá com água na boca? Ele não separou nenhum conteúdo pra gente tentar não rir. Ele falou que era pra gente fazer a gente mesmo rir, com água na boca. Então, o começo desse vídeo já foi completamente desorganizado. Não dá pra fazer rir com água na boca. Um MC Guimê não, mano. Você parece que é burro, velho. Tu é burro, mano. Calma. Ele não preparou nada. E esse é o único vídeo que ele tá dando de exemplo. Então essa falta de organização, essa falta do Guimê conseguindo dar um rumo pro vídeo, é responsabilidade dele. Não foi a gente que tava ignorando. A questão é que vendo isso, uma hora o Abelha tentou parar pra organizar a situação. Ele explicou como é que funcionaria a dinâmica pra todo mundo, coisa que o Guimê não tinha feito. E a partir daí ele começou a tomar as redes do vídeo. Porque o Guimê aparentemente ficou chateado de não ter conseguido organizar sozinho e desistiu dele. Um pouco depois disso tem um trecho que o Guimê fala sobre uma situação chata que ocorreu com ele em um restaurante. Eu fui num restaurante, aí, pum, sobrou Eu um queria um pedaço de bife. na mesa. Só youtuber foda em volta, sobrou um pedaço de Sou youtuber foda. na mesa. Mano, eu passei várias situações de comida, não de fome, mas situações constrangedoras que tem a ver com comida. Bife na mesa, tava eu, Coppola. eu Daí não sei tá, se daí olha, pá, né? O bife tava na mas tinha mesa. uma rapaziada. Eu cheguei e fiz assim, pessoal, esse bife aqui tá pago, alguém vai comer? Todo mundo, não, tá tranquilo, pode comer, não, tá tranquilo, pô. Falei, suave, tô com fome. Caiu pô, na vou pranks, aproveitar, caiu na peguei o pranks bife, botei no meu prato, do cortei, Zóio e comi. Alec. Depois do nada chega o dono do restaurante, então, é porque dono do restaurante. vocês comeram bife e não pagaram, sei lá o que. Eu falei, aí Sei lá não o tinham quê. pagado, eu comi o bagulho, falaram que tava tranquilo, e Mas, mano, por que ele não comeu o bife em vez de ter comido o bagulho, tá ligado? É isso que eu penso. eu fiquei com cara de cu, porque eu não tinha dinheiro e tinha que pagar o bife. Mas eu fiquei com cara no chão. Por que que o Abelha não pagou? Porque ele não estava lá. É bem legal ressaltar nessa parte que ele fala que não sabia se o Abelha tava nesse momento ou não. Pra logo em seguida ele Abelha é um perguntar desgraçado, do porquê que velho. o Abelha não pagou o bife. Eu acho que é realmente bem difícil você pagar alguma coisa se você não estiver no local. E adivinha só, o Abelha ele Eu não consigo, mano. Eu consigo comprar coisa até pela internet, mano. foi nesse rolê do restaurante. Ele não tava lá. Mas mesmo se tivesse, É, o que Abelha é vegano, né? Não ia comer bife. obrigação é essa que o Guimê tá colocando em cima das costas do Abelha, que ele tinha o dever e a obrigação de bancar ele pra onde quer que ele fosse. E mesmo sendo óbvio que ele não tinha esse dever, sim, ele bancava. E foi isso que me deixou muito puto sobre essa história inteira. O Abelha praticamente bancava tudo do Guimê nas viagens. E não era coisa barata. A gente dividia o aluguel da casa em todos os presentes, né? Em todos os participantes lá, em toda a galera que ia viajar com a gente. A gente dividia entre todo mundo, menos o Guimê. Quem pagava a parte do Guimê da estadia Era o era o Abelha. Abelha. A Toma. estadia geralmente girava em torno de 300 a 600 reais. Quem pagava grande parte dos Ubers do Guimê era o Abelha. Quem pagava grande parte da comida do Guimê era o Abelha. Quem pagava a porra da grande Abelha. parte das passagens Era o pro Guimê Abelha. ir nas Era o viagens Abelha. era o Abelha. Ah, E é muito acertei. legal ressaltar que o Abelha bancava a viagem do Guimê, a viagem dele e a É, se o Paulo Matias tirar os óculos, o nariz sair junto, mano, eu acho isso um comentário lamentável, mano. Vai ver o cara, ele tem insegurança com esse nariz enorme dele, tá ligado? E você fica fazendo esse tipo de comentário ridículo, pode até destruir a autoestima de uma pessoa, mano. Pense duas vezes antes de falar palavras avulsas assim na internet, só porque você se sente anônimo atrás de um monitor, um teclado e um mouse. Nariz enorme. Calma, Gabs. Tô calmo, mano. Narizes reais importam. Sai sim. É, ou sai sim, né? Você escolhe a resposta. Ou sai sim. Escolhe a resposta. viagem da ex-namorada dele. Então ele gastava uma penca de grana com a galera. E aí o cara me chega na internet e fala que ele não Então. ganhou R$1. Fala que ele não foi reconhecido. Fala que, que o Abelha nunca ajudou ele. Tem que ter muita cara de pau. Como ele mesmo diz, Tonha. o próprio microfone que ele usa foi o Abelha que deu pra ele. Vamos focar nessa questão do restaurante, né? O Arcano é um dos melhores microfones que existem no mercado. Se o Guimê tava realmente com dificuldades financeiras, por que ele tava indo pra esse rolê? Por que ele tava indo pra esse restaurante? E é claro, tem toda a razão de estar lá pra ficar entre galera, tá tudo bem. Mas é que eu, por exemplo, não tinha dinheiro sobrando nessas viagens, também tinha uma verba curta, porque infelizmente eu só tenho a cara de playboy, tá? Mas eu também não tinha dinheiro a rodo pra ficar... Como assim, cara de playboy? O cara é de cria.
O cara é o cria, cara de playboy, mano. Só sou o playboy do boné, né? Porque isso aqui é cara de maloqueiro. Isso aqui é cara de corintiano. E eu não tenho vergonha de falar que todo corintiano é maloqueiro, mano. O Gabo é o playboy, para, mano. Se auto chamou de playboy. Gabo, o nome desse penteado é Maria Joana, né? Eu gostei. Mano, o meu penteado não chama Maria Joana, mano. O meu penteado só chama... Prendi os cabelos. É um bom nome, né? Guys, gostaram do meu Prendi os cabelos? Tô bonito? Ó, vê se eu tô bonito. Ó. Tô bonito? Tô bonito? Ó. Vocês me encontram na rua assim, vocês iam me dar um abraço? Ou não? Tá tenebroso, tá gostoso, não? Tá bom pra fazer sexo. Parece a pipoquinha. Tá feio pra porra. Ia dar um soco. Abaixa as calças pra gente ver. Ia botar fogo. Gasta nas viagens. Então eu não ia pra restaurante, eu não ia pra esses rolês. Evitava ao máximo, tá ligado? E é bom enfatizar que o Guimê ter ido pra esse restaurante. Se eu não tenho dinheiro também, não vou no restaurante não, mano. Nem se for o restaurante da mãe Joana, tá? Acho que o Abelha nem tava junto. E ter sofrido esse mal entendido foi culpa de alguém da mesa? Foi culpa do Abelha? Foi culpa dele? Não foi, tá ligado? Foi um mal entendido ali na hora e aconteceu, mano. Por que ele tá se achando no direito de cobrar tanto uma postura do Abelha quanto a esse fato? Logo em seguida, o Guimê, ele entra em uma questão bem torta. Ao menos no meu ponto de vista. Ele começa a enfatizar, e não é a única vez, na verdade, basicamente metade do vídeo, é ele cobrando o Abelha, é ele falando que ele nunca foi pago por causa dos vídeos, né? Pelos vídeos e tudo mais. E realmente, ele não foi pago. Igual eu não paguei ninguém pra gravar a Olimpíada comigo. Igual eu não paguei ninguém que eu fiz feat, finalmente né? Que eu fiz collab. Porque era isso que eram os dois. Era uma collab. Não era My Conquista e Kotaka, tá ligado? E se o Guimê tinha a intenção... E aí, mano, respeita o bagulho, porra. Respeita o My Conquista e o Kotaka, caralho. Que loucura é essa, mano? Calma o caralho, mano. My Conquista e o Kotaka sofreram pra caralho pra até onde chegou, mano. Respeita o bagulho, caralho. Porra, mano. Eu fico pé da cara, velho. Respira, Biel. O Kotaka recebe 5k por vídeo. O Michael sofreu sim. Bilhões da Blaze. Não gostei desse comentário. E a vontade de concretizar ali uma dupla, de ganhar uma porcentagem do AdSense do canal do Abelha, por que ele não conversou com ele? Porque é assim que as coisas têm que ser resolvidas. O Paulo Matias não sabe o que fala. Conversa. E não com lavagem de roupa suja na internet. Tem coisa que não precisa ir pra vídeo. E a maneira que o Guimê falou de dinheiro nessa live me deixou bem incomodado. Me deixou bem incomodado porque não só transpareceu um tipo de interesse nessa cobrança do Guimê. E eu acho plausível, eu acho compreensível, ainda mais estando em uma situação humilde como o Guimê tá. O dinheiro, ele preenche a nossa mente. Problemas financeiros realmente te cegam e te fazem pensar só nisso. Então, nesse quesito eu até entendo. Mas mesmo assim, não tá legal o jeito que ele tratou o dinheiro nesse vídeo. Só que o que me deixou realmente indignado é que grande parte dessas coisas que ele falou possuíam só o ponto de vista dele, que tá completamente cego. O Guimê simplesmente não tá enxergando o tanto de coisa que o Abelha fez por ele. E nesse ponto tem um comentário que a Jay Mello fez na minha live, muito bom. Se o Guimê soubesse o preço da visibilidade que ele ganhou, ele entenderia que o Abelha entregou e muito. Jay Mello, no chat. Falta o Guimê olhar pra visibilidade que ele ganhou com o Abelha e dar um valor a isso, porque não foi pequena. Parece que ele desconsidera essa parte. Esse bagulho de ser sombra de alguém é ruim. Mas muito pior é você produzir um conteúdo e ninguém ver. Então eu acho que... Mas, pô, se o cara não gosta de ser sombra de alguém e fazer 40 vídeos falando da pessoa, ela vai se tornar... Pô, vai se tornar o Sombra Master, vai se tornar o Sombra do Ratinho. O My Conquister é o ID do Bora Bill ou o ego do Bora Bill? Mano, cala a boca, porra. Vai tomar no cu, vai raspar o saco. Que falta um pouquinho desse toque do Guimê de gratidão de caramba, o Abelha estourou e ele me deu uma puta visibilidade. As pessoas me conhecem como um amigo da Abelha, mas as pessoas me conhecem. E sim, o Guimê realmente ajudou o Richard em alguns vídeos dele, participou, deve ter dado ideia, alguma coisa assim. Mas como eu falei, era collab. O negócio ele já tá sendo pago pela visibilidade, cara. O Guimê ter ajudado o Abelha a produzir conteúdo não isenta o Richard da responsabilidade pelo próprio sucesso. Se o Guimê fosse realmente uma peça-chave no desenvolvimento da carreira do Abelha, se ele realmente fosse tão bom assim, ele tinha crescido junto. Mas não foi isso que aconteceu. E aparentemente isso incomodou bastante o Guimê. Logo em seguida, o Guimê se mete mais um ponto chato pra caramba.
no qual ele cobra o Abelha por não ter feito a ponte dele pro Defante. Você não consegue me colocar dentro de uma parceria, um job. Você não consegue fazer eu chegar pra gravar com o Defante. E aí, pum, ele foi chamado pro Guaraná. E eu só não entendi porque que eu nunca participei de um vídeo com ele no Guaraná. Mas que porra. Olha esse cara, mano. Que cara chato, mano. Por que não participei no Guaraná? Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, mano. Por que eu não participei do Guaraná? Tá ligado? E ele também coloca um peso imenso nas costas do Abelha por ele não ter chamado ele. Por ele. Foda-se aqui, né? Gramática foi pra puta aqui de bar. Por ele não ter sido chamado pelo Richard pra ir pro Coisa Nossa. Será que ele chegou a parar pra pensar que isso não depende? É, querendo também, o nome se chama Coisa Nossa, né? Tipo, se é nossa, tem que chamar todo mundo, não é coisa minha. 4AD, hein, Gabriel? Vai se foder. Dia do Richard. Será que ele já parou pra pensar que talvez a produção do programa não tenha achado ele bom o suficiente pra tá lá? E tá tudo bem, eu posso estar soando um babaca, mas eu falo isso com propriedade, afinal eu também me inscrevi no concurso do Guaraná. E o meu vídeo de inscrição não chegou nem no anúncio do concurso. Lá do resultado, não tava nem no meio. Gente, eu vou me inscrever pra trabalhar no Guaraná fazendo humor. O que vocês acham? Vocês acham que eu sou bom no... Vocês acham que eu sou bom fazendo humor? Em cada D o Gaba ganha 20 contos, não é verdade, não é verdade. E eu nem sei porque que tá tocando AD, eu tirei os AD dessa live. Finado Guaraná. Não tem mais o canal do Guaraná? Ah tá, então não vou mudar mais. Desculpa. Mais engraçado que o Vitor Sarri. Meio daqueles takes de 3 segundos que eles Faz concurso pra operador de caixa. colocaram de um monte de participante. Talvez eu guarde rancor um pouquinho. Mas pois é, mano, é uma merda, acontece. Se a gente for ficar dando peso pra todo não que a gente recebe na nossa vida, a gente não sai do lugar. Mas eu tô tentando falar dessa maneira porque parece que o Guimê não enxerga isso, não sabe? Tem muita coisa que tá fora do nosso controle e fora do controle dos nossos amigos. E isso que me deixou muito de Mano, no final o Guimê só queria chupar um bife, né? cara, mano. O público comprou essa Na narrativa faixa. do Guimê Queria muito chupar um bife na faixa. facilmente. O tanto de vezes que ele se contradisse nessa live sobre essa questão que o Guimê bate tanto na tecla do Abelha ter roubado o vídeo dele, já que ele mesmo fala pro Richard que não vai mais querer o vídeo. Ele literalmente deu o vídeo pro Abelha. E agora tá falando que o Abelha roubou dele. Só que ele não organizou porra nenhuma nesse vídeo, ele não planejou como esse vídeo ia ser feito. E todo mundo nesse vídeo aqui, depois ele vai mostrar, né, o canal Abelha, todo mundo tá falando exatamente isso, que o cara não planejou nada, só chegou e falou, vamos fazer o vídeo aí, tente não rir, bota água na boca e faz gracinha. Tá, mas, cara, quem vai fazer a gracinha? Como a pessoa vai contar uma piada, vai fazer uma piada, se tá todo mundo com água na boca? What the fuck? Porque na mente Eu não consigo fazer piada com água na boca, hein? do Luiz Guimê, ai, não estão me respeitando, não querem fazer meu vídeo, não sei o que. Ele ficou muito ofendido com isso e ele não quis mais gravar o vídeo, ele desistiu Os de caras têm canal de opinião, né? gravar o vídeo, que ele ficou triste, Os caras têm canal de opinião. entendeu? Ele ficou triste, o cara é bem sentimental Os caras opinam. mesmo. Ele Os caras opinam bravo. ficou imaginando o que aconteceu. Os caras ficam nervosos. Outra coisa na cabeça dele. Ficou triste, não quis mais gravar. E uma vez que eles já tinham montado todo o vídeo, né? Uma vez com a Abelha e o pessoal já tinha organizado todo o vídeo, a Abelha falou, não, você não quer gravar? Agora eu vou gravar eu, então. Então, já que a gente teve toda a ideia, teve todo o trabalho, já tá parado aqui, que pelo menos a gente termine isso. Se você não vai usar, eu vou usar. Foi isso que a Abelha falou. Então não teve nada que o Abelha, ai, nossa, a Abelha foi lá e roubou o vídeo, não sei o que. Não foi assim. E se o Guimê se sentiu apagado, se sentiu excluído, se sentiu deixado de lado, poderia era ter ele falado. que tinha que ter juntado a Abelha pro canto e falado, mano, porra, você pegou meu vídeo, tá ligado? Pô, você ficou me cortando, cara, não me deram atenção, pô, vacilo, por favor, que isso não se repita, toma cuidado com isso, tá ligado? Mano, Cara, você é saimonista? Mano, eu só sou um idiota na internet, mano. Bota na cabeça de vocês. Eu sou só um idiota na internet. Eu sei que eu não tenho cara de idiota, tá ligado? Vocês falam, pô, Gabi, você é tão bonito. Pô, Gabi, você é tão cheiroso. Cheira aqui, cheira aqui. Cheira aqui, ó. Cheira aqui, ó. 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 Tá ligado? Eu tô falando merda, tô falando bosta. Primeira vez que o Gaba fala a verdade. Tem cara de intelectual, obrigado, mano. Hoje é dia 28 de julho de 2023, que da hora. Gaba, sorteia um Falcalor pra você cuspir. Gente, eu não vou cuspir ninguém do chat, mano, sai dessa. é questão de conversar. Fala, rapaziadinha, sou eu, E vai o YouTube de Greve.
Gastação, pô, tá geral Fala, brincando. rapaziadinha. Aqui quem fala é o Luiz Guimê. Todo mundo fica satirizando porque eu começo meus vídeos assim, eu começava fazendo meus vídeos. E aí, filhote, se Todo mundo fica satarizando. cocota é suave, aí o pessoal faz piada, pô, é brincadeira, pô. O pessoal não tá me esnobando, não. O pessoal não tá fazendo piadinha de mau gosto comigo. Nessa parte aqui eu vi que ele realmente estava na intenção de se vitimizar o máximo possível, de tentar contornar essa situação completa pro lado dele, independente se o que ele tava falando fazia sentido ou não. Aqui ele reclama que o Danny zoou a apresentação dele porque ela parecia uma intro de Minecraft. Nesse momento ele encaixou essa situação de uma maneira como se ele fosse a vítima e que todo mundo fazia isso com ele, sendo que não. O Danny zoou o que ele falou porque a gente tá na porra de um vídeo, a gente tá ali pra zoar, pra tirar sarro, pra tiração um com o outro, a gente tem que fazer, a gente tem que entreter quem tá assistindo, tem que fazer piada. Não faz sentido o cara ter metido tanto peso em cima de uma piada do Danny com o jeito que ele se apresenta, tá todo mundo se zoando. E beleza, se ele não gostou da piada, é aquilo de novo. Terminou o vídeo, vai lá, fala. Ah, esses caras podem fazer piada e tá tudo ok, né? Daí o Kanye West fala o que pensa e daí esse burburinho todo. Gente. O dele, mano, não gostei. Gente, pelo amor de Deus, né? Do que você falou, do que eu falei e tal, da minha apresentação, não gosto quando as pessoas falam disso. Ou até durante o vídeo, porra, fala, pô, dá uma segurada aí, pô, foi mal, não sei o que tal, não curti isso. Mano, cortou na edição, não aparece. Fala. O que não pode fazer é pegar um trecho de uma piada completamente inofensiva e colocar essa piada como se o Danny tivesse ridicularizando 2 anos ele, porque depois. aparentemente ele era ridicularizado na casa. Como se ele fosse o pobre coitado dessa história inteira, sendo que ele não é. Esse é o frame, mano. Todo mundo me cuspindo. Caralho, parece uma cena pornô, né, mano? Olha. Olha, parece que... parece que jorrou um leitinho. Todo mundo me cuspindo. Todo Isso foi mundo me paia. cuspindo. Isso foi paia. Olha, não foi uma abelha que cuspiu. Nessa parte aqui eu concordo. Aqui, porra, isso aqui não tem como negar, isso aqui foi paia, pô. a galera cuspiu nele, não foi legal. O Coppola começou um efeito manada que ele cuspiu e em geral cuspiu atrás. Eu não, eu engoli a água, tá? Eu sou uma pessoa de boa, paz de Cristo. Mas é aquela questão de novo. Ele cuspiu, mano, é desgraçado. Beleza, cuspiu, ok. Ele foi reclamar depois, foi trocar uma ideia com o Coppola, falar, porra, na moral, não gostei. Pô, rapaziada, não gostei. Claro, ele pode ter ido falar, eu não sei. Mas o que não pode é você ir acumulando essas frustrações, essas irritações, no qual você reprime pra você e não externa, não reclama pra ninguém. E depois de um ano, o cabelo de desgraçado, habla mesmo. depois você solta a porra de um vídeo de 1h20 lavando uma roupa suja que não existe. Parte aqui da cuspida, mano. Ah, pelo amor de Deus, você tá brincando de tente não ir com água na boca. E claro que vai uma pessoa cuspir na cara do outro, né? Ah, foi de propósito. Sim, foi de propósito. Talvez o cara fez de propósito tentando brincar, entendeu? Um cuspiu em você, o outro naquele milésimo de segundo pensou que ia ser engraçado. Cuspiu em você de novo, né? Pegou, jogou em você também. Mas agora, o outro cara nem foi em você, ele cuspiu no cara na parede. Se você prestar atenção, você vê que na parede tá molhado também, entendeu? Então não foi todo mundo só em você. Tropa, isso é que eu tô falando. Isso foi um frame de 2, 3 segundos, todo mundo me cuspindo. Vocês não sabem o que é a realidade. 24 horas. Ligaram a torneira e botaram o dedinho na ponta, assim, pra sair mais forte e ficaram jogando água em mim, guys. Aqui o Guimê fala, né? Trata como se a gente mantesse ele em cativeiro durante as viagens. E, porra, eu gostaria muito de ter sido mantido em um cativeiro à beira-mar em Guaratiba. Toma, né, se eu fosse sequestrado, esse era o cativeiro dos meus sonhos, tá? Porque o jeito que ele fala que a gente tratava ele, parece que a gente fazia o inferno, né? Pois bem, se eu não sou tratado bem em algum lugar, eu não volto lá. E o Guimê foi em todas as viagens. Então, se ele realmente tava se sentindo incomodado com alguma coisa, por que ele não falou com ninguém? E por que ele ia de Alan Jesus é aprendiz do Abelha. volta nas viagens? Porque se eu me sentisse... Mano, o bagulho que eu não entendi foi porque que o Abelha espancou o amigo dele e abandonou ele e, tipo, e ficou humilhando ele, tá ligado? Isso aqui foi uma atitude muito paia do Richard Abelha. Se não bem-vindo, se eu não me sentisse incomodado, se eu não me sentisse acolhido, eu não voltaria. O que não foi o que aconteceu com o Guimê. E agora entra a parte que parece ter sido o motivo principal dessa coringada, que alguém do chat faz a pergunta incrivelmente pertinente do porquê que ele tá fazendo isso só, né, falando sobre isso só 2 anos depois. Ixi. Ai, que legal, que legal. Parou de gravar, eu não vi, falei por meia hora sozinho, eu odeio minha vida. Mas enfim, eu acho que eu tava na parte que eu falo que o Guimê entrou no ponto, tem um dos pontos principais ali dessa coringada que ele deu, que é quando alguém do chat faz a pergunta extremamente pertinente do porquê que ele tá falando isso só 2 anos A câmera, ela não desliga? Ela não grava desligada? Que merda, mano. depois de já ter acontecido. Mais uma vez, reforçando o fato de coincidência. Gabo, o que significa coringada? Mano, coringada é quando a pessoa fica... Ah, só não te dou outra porque você não merece. Ah, bora, bi. Ah, eu não vou te perder. É o melhor do mundo, não vou te perder. Entenderam? E eu não fico assim. Que papo é esse, Goba?
Recentemente falando A bulha bully? isso logo depois do Abelha anunciar sua entrada pra Globo. E daí ele comenta que já tá tentando falar isso há 8 meses, quando ele lançou a diss pro Abelha. E foi mal, mas se você quer falar algo sério, quer transmitir uma mensagem pro seu público, você pode fazer isso de uma maneira direta. Não precisa ficar só numa diss. Porque eu mesmo, quando vi aquele E a Disney parece uma diss, mano. negócio, quando eu vi ele anunciando que um trap diz pro Abelha, não sei o que, sair da colmeia, eu mesmo fui atrás dele, procurei, perguntei, mano, aconteceu alguma coisa? Você brigou com a Abelha? O que deu? E ele falou, ah, não, Paulo, ouve o álbum inteiro que você vai entender. era Ouvi um o álbum álbum? inteiro, não entendi porra nenhuma. Não sabia se era sério ou não. Ainda mais que ele mesmo já tinha fingido que tinha perdido o canal, falando que foi hackeado só pra ganhar hype. Então, pô... Ele não quis nem falar naquele vídeo dele lá. Ele fingiu que foi hackeado pra ganhar. É uma boa, é uma boa. E o Romega tá nessas brisas aí também. Porra, eu não entendi se era verdade ou não. Nossa, velho, até... na moral, até desanimei. Eu juro, falei meia hora, hablei pra caramba. O bagulho não foi gravado, velho. Por isso que eu ressalto, mano. Vai ver o vídeo da minha live lá, que lá eu falo bastante vou, coisa não importante, que lá eu não apesar vou, de não ser velho. roteirizado, tem bastante Mano, eu não vou, maluco, velho. Caralho, velho. conteúdo importante lá. Mas enfim, voltando. Eu entendo o Guimê. Eu entendo essa indignação dele. Deve ser uma merda você ser conhecido por ser sombra de alguém. Ainda mais de alguém que você não é mais amigo. Deve sim ser uma parada que desmotiva pra um caramba. Mas o que o Guimê não entendeu, que se tivesse entendido logo no começo, teria poupado a gente de todo esse estresse, é que independente do Abelha ter falado no início de um vídeo dele que ele e o Guimê não trabalhavam mais juntos, isso não ia mudar absolutamente nada. Porque, por exemplo, partindo do pressuposto que ele faria esse vídeo, que ele faria esse anúncio, Não faz nem sentido. O cara só que fez tudo isso porque queria que o Abelha falasse, mano, nós não tá mais trabalhando junto. em algum vídeo, na verdade. Há 8 meses atrás, que foi quando o Guimê tentou falar com ele pela primeira vez sobre esse assunto. Pra ele falar pra galera que eles não estavam mais juntos e tudo mais, o Abelha teria comunicado isso em um vídeo que pegou entre 20 e 50 mil views. O Richard tem mais de 1,5 milhão de inscritos no canal dele. 1,5 milhão de pessoas que acompanharam a jornada do Guimê e do Richard juntos. Ou seja, mesmo se o Abelha tivesse falado algo em algum vídeo, as pessoas ainda iriam encher os Ah, parece que é o MC Guimê. comentários do Guimê, perguntando do Richard, perguntando dos Decrias. E sobre isso, Só porque ele traiu a esposa, ele não merece ser crucificado assim. É verdade. a melhor parte é que o crítico foi dar uma olhada nos vídeos do Guimê e mostrou que na verdade tinha muito pouco comentário que comentava do Abelha ou dos Decrias. E outra, o Abelha, ele não se pronunciou nem quando ele terminou com a ex dele, velho. Que obrigação é essa? Que ele tem que se pronunciar porque se afastou do Guimê, mano? O Abelha terminou com a ex. Que merda, velho. Que bosta, velho. Se o cara lida com os problemas, né, com as questões pessoais dele dessa maneira, será que não dá pra respeitar? E aquilo, por mais maçante e chato que seja as pessoas comentando, perguntando de alguém nos seus vídeos, ao invés de comentar sobre o seu conteúdo especificamente, a única maneira de passar por isso não é pedindo uma declaração do outro cara. A única maneira de conseguir parar de ser visto como chaveirinho de alguém é tu ignorar esses comentários, por mais difícil que seja, e focar em produzir o seu conteúdo. Focar na sua carreira. Porque vai chegar uma hora que você vai ser conhecido mais pela qualidade do seu conteúdo e por Na minha opinião, podia prender o Abelha e o Guimê pra sempre por simulação de coisa séria, uso indevido de banda larga. produzir o seu Mano, até hoje eu não entendi se o certo é banda larga ou bunda larga, mano. Se alguém puder me informar aí no chat, eu ia ficar lisonjeado. os vídeos do que por ser aquele cara que gravava com sei lá quem. É a única maneira de conseguir fulano passar de por tal. isso. E não é fácil, não é rápido. Demora, é um processo. Você desvincular a sua imagem com a de alguém que foi o responsável por te dar visibilidade. E agora eu vou dar ênfase em uma atitude bem baixa que o Guimê teve. E que foi aqui que eu realmente bati o martelo de que, mano, o cara está fazendo de tudo pra se vitimizar. Ele está sim querendo chamar atenção e tá fazendo isso da pior forma possível. Parece que o cara Você é fez engraçado, literalmente Gabi, um obrigado. workshop com um Haluca de como fazer um expose. No segundo vídeo que o Guimê fez sobre esse assunto, ele repetiu incontáveis vezes um trecho no qual o Abelha fala que não conhece ele. te prejudicar, tá ligado? Pra que eu vou querer prejudicar alguém, mano? Tá ligado? Eu entendo que você também não quer, sabe? E é isso, mano. Tipo, eu não te conheço mesmo, mano. Eu não te conheço, eu não faço a menor ideia. Pô, achei que era no WhatsApp. E pra você que teve contato com esse trecho, pra você que teve contato com o Guimê falando sobre Eu isso, tive sobre agora, os inúmeros eu tive posts agora. que ele fez no Twitter, no Instagram, no próprio vídeo sobre esse assunto, você realmente deve pensar que, porra, babaca, hein? Porra, Richard Abelha sendo babacão, hein? Afinal, o cara tá desdenhando de uma maneira absurda do cara que gravava com ele quando eles eram menores. Só que daí quando você vai atrás dessa conversa que o próprio Guimê vazou, sobe um pouquinho e escuta o áudio do Guimê, o próprio Não vou Guimê escutar. fala que o Abelha não conhece ele. O próprio Luiz Guilherme fala áudios acima que o Abelha não conhece ele. O Abelha só concordou. Caralho, mano, você realmente não aprendeu nada com a nossa amizade, tá ligado? Você realmente não aprendeu nada, tá ligado? Você acha que eu quero continuar nessa situação? Você realmente não me conhece, Richard. Não, mas tipo, você realmente não me conhece. Ele tá querendo insinuar que o outro não conhece ele, né? eu sei que eu falei o óbvio, né? Deixa eu tentar espalhar meu pensamento aqui. Sim, obrigado. Então fica por essa, então. Sim, então. Então é isso, então.
Sabe muito, Gaba. Porra, mano, é nóis, é gênio. Porra, tá panguando. Foi mal, Você mano. não me conhece mesmo. E quando eu vi Lá vem o advogado do diabo. Não, não só o advogado do diabo, mano. isso, eu fiquei incrédulo. Eu fiquei, mano, não é possível que a galera tá acreditando nesse cara. O Luiz Guilherme pegou esse trecho, unicamente esse trecho no qual a abelha fala, não te conheço, e repetiu muitas vezes no vídeo. Ele tá usando essa parte que a abelha falou que não conhece ele, pra postar a foto antiga no Insta, pra mostrar em vídeo deles na época que vendiam bala na rua, fazendo uma forçação em cima desse trecho, que ele tirou completamente de contexto, e que era literalmente o abelha concordando com uma coisa que ele falou antes. E vocês realmente acham que esse cara é a vítima? O canal Usada de Opinião, vamos dar uma pesquisada, porque vocês não precisavam nem ir longe pra ver que tinha caroço nesse angu. Envelheci mais 50 anos usando essa expressão. Eu também queria entender a necessidade que o Guimê tem de se encontrar pessoalmente com a abelha. E eu, Então, particularmente, não precisa disso, né? se Você quer se encontrar pessoalmente pra falar que acabou. Um bagulho já acabado. estivesse no lugar do Richard, com um cara que literalmente tá me difamando na internet, falando um monte de coisa que não condiz com a realidade, eu não faria questão de me encontrar pessoalmente Também não. Vou falar mesmo. com ele. Ah, o Gaba tá do lado do Richard de Abelha, mano. Bota o Richard de Abelha na minha frente pra você ver se não enche ele de porrada. Não, Aquele filho de uma... eu não teria esse empenho, não. Se realmente fosse a ideia do Guimê se encontrar pra se acertar e dar um último abraço, ele podia muito bem fazer isso na casa do Abelha. E sim, o Abelha chamou o Guimê pra ir no condomínio dele, pra eles se resolverem lá. Pô, conversar pessoalmente, dar um último abraço ali que o Guimê tanto quer, gravar alguma coisa e fechou. Mas o Guimê não quer ir na casa do Abelha. Mas que engraçado, né? Ele faz questão de se encontrar com a Abelha longe da casa dele, né? O cara que tá cheio de ódio pra cima de você na internet quer se encontrar com você longe da sua casa. Que puta plano de date romântico esse? Faria facilmente. Por mais que fosse em um lugar público, vamos supor um shopping. O Abelha, ele não consegue andar 20 metros sem ser reconhecido, sem pararem ele pra tirar foto. Imagina que agradável seria, né? Os dois sentados na praça de alimentação, ainda mais com a internet toda sabendo dessa treta agora, e os dois tendo que discutir, sendo parados de 2 em 2 minutos, porque alguém quer tirar foto com o Mando Abelha. Puta, que situação boa, né? Situação confortável, gostosa. Mais uma vez, eu entendo completamente a frustração do Guimê, eu entendo a dor dele, não tô menosprezando isso. Afinal, quando o seu ex-melhor amigo explode na vida e você acaba não acompanhando o sucesso dele, deve ser foda. Deve dar uma incomodada. Mas eu tenho que admitir que depois que eu vi os vídeos do Guimê e o malabarismo... Mano, como que é aquele meme lá? É Bora Bill... Bora filho do Bill... Bora mulher do Bill? What the fuck? Bora Bill? Bora Bill? Bora mulher. Tô zoando. Tô zoando, porra. Você acha que eu sou maluco? Viaja não, primo. Foi mal. Foi mal. Tirem as drogas desse homem. Ó o cara. Tô zoando, mano. Não tô ficando maluco não, pô. Tô de boa, caralho. que ele fez pra criar uma narrativa a favor dele, do vitimismo dele, eu fiquei, cara, não é possível que a galera tá comprando a ideia desse maluco. Não é possível que seja tão fácil assim conseguir ferrar com a imagem de alguém na internet. Cadê a porra do senso crítico, dos canais de opinião que estão dando voz Cadê o senso crítico dos canais de opinião? pra esse cara? De pelo menos ver 2 vídeos dessa treta toda e perceber que tem alguma coisa rolando, que não é bem assim. Que o cara se contradiz 1000 vezes nos vídeos que ele faz. Literalmente um novo Haluca. Na verdade, o cara tá se inspirando no elenco inteiro da série, né, mano? O cara já deu uma de Haluca vazando conversa, o cara já deu uma de Yanni repetindo trecho de áudio fora de contexto num vídeo pra tentar fazer as pessoas compararem Todos esses são amigos do Paulo Matias, hein? a narrativa completamente infundada dele. O cara tá se inspirando pesado ali na última treta da internet. O Guimê e o público em geral ainda não entendeu o ponto principal, de que o Richard ainda não se pronunciou porque ele não quer prejudicar a carreira do Guimê. Todo esse vídeo que eu falei, todas essas questões que eu mostrei, é literalmente a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que rolou durante as viagens. Não só com o Richard, com mais pessoas. A galera das viagens tá toda de cara que o Guimê meteu esse louco porque todo mundo sabe que não é verdade. Ainda tem muita coisa que vocês não sabem, principalmente no relacionamento dele com a Abelha. Mas com a
Abelha não queria comentar sobre porque ia, assim, manchar muito a imagem do Guimê. Como eu falei, a única maneira de ele passar por isso é produzindo o conteúdo dele, é focando na carreira dele. Mano, o maluco fez clipe com a Anitta, cara. O cara foi no clipe da Anitta. O cara solta música direto. Tem uma música lá, porra, boa pra caramba, do Guimê, que eu, por exemplo, eu adoro, mano. Puta música foda. A questão é que ele não... Qual que é a música foda? Pera aí. É Guimê, né? O nome dele? É Guimê, né? Ah, tá. Essa música aqui do Guimê que ele tá falando? Que é da hora pra caralho? Da hora. Na parte da frente. Olha. Ó, ó. Ai. O que tu tá fazendo da tua vida, Gabs? Mano, eu tô fazendo live agora. Mas eu faço várias coisas da minha vida. Eu edito vídeos para pessoas da internet. Eu bebo muita água. O que mais que eu faço da vida? Gente, vocês sabem o que que eu faço da vida? Fumar aquela marola. Ah, marola. Não me lembro. Marola. Eu não me lembro. Não, se eu fosse maroleiro, eu ia ter uma seda aqui e uma piteira na minha mesa, tá ligado? Ah, o Gabo fuma maconha. O Gabo fuma maconha. Olha aqui, ó. Eu troquei, guys. Eu troquei isso por isso. Graças a Deus, tá na mente. Tá na mente. Edita pro PC Siqueira, não edito pro PC Siqueira. Edito pro VTube e pro Orochinha. Não edito pro VTube e pro Orochinha. Não fecha a live hoje, Gaba, senão eu vou se... Ah, não, gente, fiquem bem. Eu não vou fechar a live. Eu nunca fecho a live. Vou abrir o YouTube. Tá, enfim, acabou esse vídeo aqui. Que o Guimê fala sobre dinheiro, sobre contatos, ter conseguido contatos pra gravar e não sei o quê. Como o Guimê simplesmente ignora o fato do Billy, por exemplo, ter dado um soco no saco dele, ele fala que tá tudo bem porque o Billy pagou R$500 pra ele. Cara, se esse bagulho não é coisa interessante, eu não sei. Desculpa. Isso aqui é só parecer alguém que tá presente nas viagens. O cara deu um soco no saco dele, ele desculpou porque deu R$500. É foda, né? Enfim, mano, eu preciso opinar um pouco sobre essa treta aqui. Gente, eu acho que a treta, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que tem uma pessoa de um lado, tem uma pessoa do outro. E por mim, de verdade mesmo, eu posso parecer babaca, mano, mas por mim, que todo mundo seja feliz, mano. Que o fulano de tal seja feliz lá e que esse fulano seja feliz aqui, mano. Tá ligado? É falar merda, mano, é ser louco, eu sou lunático, mano. Ridículo é tu. E o Cicrano? Que Cicrano? Não tem Cicrano, velho. Mano, eu quero ver o vídeo do Zóio. Zóio. Sai com mulher. É mulher ou mulher que escreve? Mulher, né? Mulher, né? Mulher é pejorativo. Zóio sai com mulher e faz ela pagar. É a conta ou la conta? La cuenta. Ah, tá, achei. Dia dos Pais no Mercado Livre. Compre com o envio mais rápido do Brasil. Mulher. Conheça a nova linha de cafés Lorde.